Esta é a nossa sexta prática do Laboratório de Eletromagnetismo e o tema de hoje é medição de indutância e densidade de fluxo. Nós somos a dupla Douglas Fernandes da Costa e Lucas Fagundes Carvalho. Começando por uma introdução histórica, nós temos que após Oersted ter demonstrado em 1820 que uma corrente elétrica afetava uma agulha de bússola, Faraday declarou em sequência a sua crença de que se uma corrente podia produzir um campo magnético, então um campo magnético deveria ser capaz de produzir uma corrente. Considerando os campos, dizemos que um campo magnético variável no tempo produz uma força eletromotriz que pode estabelecer uma corrente em um circuito fechado e adequado. Uma força eletromotriz é simplesmente uma tensão gerada por condutores em movimento em um campo magnético ou por campos magnéticos variáveis. A lei de Faraday, normalmente enunciada como a força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo magnético no tempo. Então, dando continuidade, nós temos que a equação ela relaciona a força eletromotriz com o fluxo magnético, sendo o fluxo magnético aquele que passa por toda e qualquer superfície cujo perímetro seja o caminho fechado, né? E o dφdt é a taxa de variação temporal desse fluxo. Então, temos que um valor diferente de zero para dφdt pode resultar de qualquer uma das seguintes situações. A primeira é que um fluxo variável no tempo que enlaça um caminho fechado estacionário. Uma segunda seria um movimento relativo entre um fluxo estacionário e um caminho fechado. E a terceira seria uma combinação dos dois, né? Então, além disso, nós temos que o sinal de menos, né, dessa equação 1, ela é uma indicação de a tensão induzida, ela age de tal forma a se opor, né, ao fluxo que a produziu. Então, essa propriedade ela é conhecida como lei de Lenz. Então, destaca o fato de que o sentido da corrente no circuito é tal que o campo magnético produzido pela corrente induzida se opõe ao campo magnético original. Esse experimento tem o objetivo de analisar e validar o comportamento da indução de uma força eletromotriz em um circuito resistível simples a partir de duas bobinas gerando um fluxo magnético variante no tempo. Busca-se compreender o funcionamento da lei de Faraday e evidenciar que a lei de Kirchhoff das tensões não pode ser válida para tal tipo de circuito. Por fim, deve-se obter comparativos da lei de Faraday em relação à lei de Kirchhoff das tensões, como descrita na teoria de circuitos elétricos, evidenciando que esta última é uma particularização da lei de Faraday para campos invariáveis no tempo. Aqui na parte de metodologia, nós temos que o experimento ele foi realizado com um conjunto de bobinas e resistores com o intuito de gerar um campo magnético variável no tempo. Só que para isso foi utilizado as bobinas conectadas em paralelo e alimentadas por um transformador com uma saída variável, que seria o varivolt, né? que tem como um objetivo induzir uma força eletromotriz no circuito proposto. Além disso, né, mediram-se os valores da tensão sobre os resistores e o campo magnético gerado pelas bobinas. Então, durante o experimento, observou-se os efeitos de indutância mútua ocorrida entre os indutores em paralelo. Primeiramente, foram conectadas, né, as bobinas nos seus respectivos terminais positivos, né, com o intuito de proporcionar uma interferência construtiva. Posteriormente, uma chave de fenda ela foi introduzida no centro da bobina e foi analisada, né, essa movimentação e o aquecimento desse objeto. Ademais, houve também uma vibração sutil dos indutores. Entretanto, né, ao conectar essas bobinas nos terminais negativos, acarretou numa interferência destrutiva, né, que proporcionou, né, esses resultados distintos dos obtidos anteriormente. Então, a chave de fenda se movia de forma mais intensa e os indutores vibravam de forma mais acentuada, além de ocorrer também uma geração de ruído devido à vibração das bobinas. Então, essa estrutura metálica da chave, ela aqueceu de forma ela aqueceu mais, né, de forma em relação, né, ao experimento anterior.
Dando continuidade, vamos apresentar aqui os materiais utilizados na prática. Tivemos o resistor 1 de 330 ohms, o resistor 2 de 220 ohms, o varivolt com a tensão aproximadamente de 250 volts, dois indutores, cabos para conexão e um multímetro digital. A primeira montagem consistia em ligar as bobinas ao varivolt, tendo os resistores conectados em paralelo, sendo que seus cabos de conexão estão abraçando as bobinas, de forma que não há conexão dos resistores ao circuito elétrico. Observamos então uma tensão induzida no resistor devido às linhas de campo magnético produzidas pelas bobinas. O experimento nos levou a observar um fenômeno da lei de Ohm e não da lei de Kirchhoff das tensões. Mesmo que os resistores estejam ligados em paralelo, as tensões induzidas neles não foram iguais. Observamos uma tensão maior no resistor de maior resistência, que foi igual a 75,9 mV, enquanto no de menor resistência, a tensão medida foi de 48,1 mV. Nessa nova montagem, a situação é: dois resistores estão ligados ao mesmo lado das bobinas, não tendo agora os cabos que os conectam abraçando as bobinas. O objetivo aqui será envolver as linhas de campo magnético na mesma direção, para que quanto maior for a área envolvida pelos cabos, maior será a indução de tensão nos resistores. E isso é o que ocorre. Vale destacar que para esta situação, observamos que pela primeira vez a tensão no resistor 220 é maior do que a tensão no resistor de 300 ohms. Isso se explica pelo fato do fluxo não ser uniforme. O resistor de 220 está muito mais próximo às bobinas, de forma que há uma maior densidade de linhas de campo, e com isso induz uma tensão maior deste resistor. Nessa nova montagem, a situação é: dois resistores estão ligados ao mesmo lado das bobinas, não tendo agora os cabos que os conectam abraçando as bobinas. O objetivo aqui será envolver as linhas de campo magnético na mesma direção, para que quanto maior for a área envolvida pelos cabos, maior será a indução de tensão nos resistores. E isso é o que ocorre. Vale destacar que para esta situação, observamos que pela primeira vez a tensão no resistor 220 é maior do que a tensão no resistor de 300 ohms. Isso se explica pelo fato do fluxo não ser uniforme. O resistor de 220 está muito mais próximo às bobinas, de forma que há uma maior densidade de linhas de campo, e com isso induz uma tensão maior deste resistor. Então nós temos que na quarta e última montagem temos uma particularização no caso anterior. A área envolvida pelos cabos que conectam os resistores ela vai ser muito maior, e como discutimos anteriormente, a tensão induzida será maior, pois há um número maior de linhas de fluxo magnético envolvidas, e todas na mesma direção, induzindo assim uma tensão maior nos resistores, uma de 14,46 mV no resistor de 300 ohm, e 10,64 mV no resistor de 220 ohm.